Olá, vamos começar agora a falar sobre o módulo de transformação do relevo e a morfologia litorânea. Antes da gente entender sobre a transformação do relevo, a gente precisa conhecer alguns conceitos muito importantes. O primeiro deles é o seguinte: você vai ouvir direto em questões e você vai ver, pode se confundir. Preste atenção. Primeiro, toda questão que vai falar de relevo menciona agentes geomorfológicos. Se você tem dúvida no conceito, você não consegue entender do que ele está falando. Olha só, o que seria um agente geomorfológico? Vamos no conceito da palavra. O que é agente? Agente é aquele que coloca em prática. Não responda agente nós, senão está separado. Agente é aquele que vai colocar em prática. E o que é geomorfológico? Geoterra, morfológico, ou seja, as formas da Terra. Quem são os agentes geomorfológicos? São aqueles que vão criar as formas na Terra, certo? Para a gente começar. Depois, nós dividimos eles em agentes exógenos e endógenos. Aí a pessoa que não estudou, que não estava a par dos conceitos, já começa a ficar em dúvida sobre o que ele está falando. Olha só, quando eu falo de agentes endógenos, eu estou querendo falar de forças internas da Terra. Olha só, para você gravar, preste atenção, escreva aqui, ó, internos. Quando eu falar de agentes endógenos, eu estou falando de agentes internos, certo? Agora você já percebeu. Quando eu estiver falando de agentes exógenos, o que você vai escrever aqui? Agentes externos. Certo? Agora a gente já está preparado para as questões. Toda vez que ela falar o seguinte: mencione a atuação dos agentes endógenos. Você vai estar falando das forças internas, dos agentes internos do relevo. Quem são esses agentes internos? Pensa. Os agentes internos são aqueles que vêm do interior para fora. Ou seja, estamos falando da sismicidade, estamos falando do vulcanismo. Certo? Agentes externos, aqueles que atuam pelo exterior. Tá? Qual é a função de cada um na formação do relevo? Aí vale a pena anotar. Olha só. Os endógenos são responsáveis por criar o relevo. Eles deformam a Terra, eles criam grandes formas. Já os exógenos, eles são responsáveis por quê? Eles são responsáveis por modelar. Então, como é que funciona? Os agentes internos, eles criam, a partir da sua atuação, eles vão criar grandes formas, como, por exemplo, as montanhas, e os agentes externos, o que eles fazem? Eles começam a modelar, dar o formato que nós vemos, certo? Então, essa é a parte conceitual para a gente começar a estudar melhor os agentes internos e externos, certo?